Então tá, galera, boa noite. Então, conforme nós combinamos na aula de hoje, quem são os equinodermos? Pensem aí na cabeça de vocês quem que são os equinodermos. Os equinodermos são aqueles indivíduos que pertencem ao filo Equinodermata, né? E eles têm como característica esses espinhos pela pele. Aí nós temos dentro dos equinodermos algumas, porque assim, ó, reino animal, filo dos equinodermos, classe dos asteroides, classe dos equinoides, classe dos crinoides, classe dos ofurioides, classe dos holoturioides. Então, quem que são os asteroides? As famosas estrelas do mar. E nós temos um ótimo exemplo de estrela do mar, olha que linda. Esse indivíduo aí com simetria pentarradial, ó, mostrando aqui ó, os pés ambulacrários. Interessante, ó, eles têm uma boca ventral e um ânus dorsal. Se eles têm boca e têm ânus, o sistema digestivo, como eu estou mencionando agora, é completo, tá? Então aqui um exemplo de asteroide estrela do mar. Quem que são os equinoideas? Equino, espinho. Oidea, tem alguma coisa com um portador, sei lá. Então são os ouriços do mar. São as bolinhas com espinhos, ó. Os ouriços do mar. Pisar no ouriço do mar não deve ser uma sensação muito legal, né? Então são esses aí os representantes dos ouriços do mar. Os equinoideas também são as bolachas do mar. Eu lembro de uma época que eu mergulhei na Praia da Pinheira e encontrei uma dessas bolachas do mar, ó. Então mostrando aqui essa simetria radial, ó. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 planos aqui. No caso das estrelas é pentarradial, no caso desses caras aqui é radial mesmo. Notem que ela também tem uma boca ventral, um ânus dorsal e todo o corpo dela é cheio de espinhos, fazendo jus ao nome equinodermas, né? Crinoida. Crino significa cabelo, significa secreção, né? Crino de cabelo, de secreção. Lírios do mar. Olha aí, ó. São os lírios do mar que ficam fixos a um substrato. E aí eu não sei se faz analogia a ser parecido com o vegetal lírio. Ó. Esse é o lírio vegetal. Então talvez alguns lírios do mar lembrem realmente esse lírio vegetal. Aqui é uma flor, né? Tem as pétalas, eu tenho aqui os estames, produtores de pólen, eu tenho o estigma. Notem que essa flor aqui é monóica, ó, ela tem os dois sexos na mesma flor, o sexo feminino e o sexo masculino. Os ofiurioidea não tem nada a ver, mas eu sempre, para lembrar de quem são os ofiurioideas, eu penso em ofídeos. Não tem nada a ver, mas ofídeo significa cobra. Então, os ofiurioideas são as serpentes do mar. As serpentes do mar, na verdade, não são cobras, não são cordados. Elas têm braços, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e movimentando-se lembram uma serpente. Talvez por isso o nome de serpente do mar. E é uma curiosidade sobre elas que elas são indivíduos de sistema de deuterostômios que acabam tendo um sistema digestivo incompleto, elas não têm ânus. Então elas comem pela boca e eliminam pela boca, tá? Ofiurioidea. E os holotúrios, ou holoturioides, que são os pepinos do mar. E obviamente, se tu olhar o corpo dele, lembram um pepino, né? Palhava. Por quê? As garotas só tinham essa imagem de mim, né? Que era o garoto do pepino. Pepino de novo! Olhavam pra mim e começavam a rir, mas... Mas antes do pepino, elas também olhavam pra você e riam ou não? acho que sim. Tô triste. O corpo dele lembram um pepino, né? Tem uma parte que é a boca e a região posterior é o ânus. Sistema digestivo completo. Os pepinos do mar. Essa pergunta é uma pergunta bastante relevante quando se ensina a zoologia, que é assim, nós estamos chegando no final da zoologia dos invertebrados, da Zoo 1. E o último filo que nós estudaremos é os equinodermos. Está aqui o nome, ó, equino, espinho, dermos pela pele. E o filo posterior é o filo dos cordados. Mas o que lembra um cordado, o que associa um cordado a um equinodermo? Essa pergunta é importante.
Primeira característica que associa um equinodermo e um cordado é a característica de ser deuterostômios, é a deuterostomia, ó. E aí, lembrando as aulas anteriores, né, onde eu tenho aqui um embrião se desenvolvendo, quando esse embrião, o arquêntero seria o intestino primitivo, essa abertura é o blastóporo, abertura. Quando esse blastóporo dá origem à boca, eu digo que esse indivíduo é protostômio, ou seja, proto primeiro, estoma boca, primeiro a boca. Quando esse mesmo blastóporo dá origem ao ânus, que aqui é o caso de um cordado, tá? Um girino, eu digo que ele é deutero após estoma. A boca vem após o ânus. Do ponto de vista evolutivo, do ponto de vista adaptativo, é muito melhor que a boca venha após o ânus, porque não há risco do indivíduo não ter ânus e ter boca, e é comer pela boca e eliminar pela boca. Eita, que nojo. Pior que é mais fácil. Que nojo. Então, quem que são os únicos dois deuterostômios? Os cordados e os equinodermos. Isso os aproxima muito evolutivamente falando. Todos os demais são protostômios, com exceção dos poríferos, porque nem formam gástrula, que é o momento no qual acaba se desenvolvendo os folhetos embrionários, e blastóporo, arquêntero, que é o intestino primitivo, tá? Mais uma característica que aproxima os dois é a presença de um endoesqueleto. Um endoesqueleto, no caso dos equinodermos, de placas calcárias, e no nosso caso, de ossos. Mas vejam bem, isso não diminui a importância de ter um endoesqueleto. Então, mais uma proximidade entre nós, e quando eu falo nós cordados, eu não estou falando nós seres humanos, eu estou falando nós englobando os anfíbios, os répteis, as aves, os mamíferos, inclusive os protocordados, tá? Que são cordados que não chegam a formar coluna vertebral. E o enteroceloma? Enteroceloma é um celoma um pouco diferente do celoma que vinha existindo até agora, que era um esquizoceloma. Esquizofrenia, o indivíduo tem uma divisão nas personalidades. Esquizo é divisão. Então, o esquizoceloma era um celoma que não era inteiro. Não era um celoma totalmente ligado. Era um celoma, por exemplo, nos anelídeos, em cada anel tinha um esquizoceloma. Agora eu tenho um enteroceloma, um celoma verdadeiro. Lembrando, como eu falei na aula online hoje, o celoma é aquele local nos cordados, principalmente nos mamíferos, onde eu tenho as vísceras. Tanto é que eu comentei lá do setor da evisceração nos frigoríficos, onde se tira as vísceras do indivíduo que ficam dentro do celoma. Ter celoma é sempre melhor. Relembrando um pouquinho os outros filos, houve uma divisória, um divisor de águas importante, que é o filo dos nemateumintos, no qual surgiu o pseudoceloma. A partir deles todos são celomados, e abaixo deles todos são acelomados, entre aspas, maciços. Então eu tenho aqui o filo dos equinodermos. Quanto ao habitat, eles são exclusivamente marinhos, exclusivamente aquático, isso sobretudo devido a um sistema que vai aparecer daqui a pouco, que é o sistema hidrovascular. Como é que se dá a digestão desses indivíduos? Como é que se dá a circulação desses indivíduos? Como é que se dá a respiração desses indivíduos? Como é que se dá a excreção? Lembrando que excreção é resíduos. Excreção não é fezes. Como é que se forma o sistema nervoso, ou como é que é constituído o sistema nervoso desses indivíduos? Como é que é a reprodução desses indivíduos? Então, o habitat é exclusivamente marinhos. Quanto à digestão, vejam bem, ó, sistema digestivo completo, exceto em serpentes do mar, que apesar de serem deuterostômias, veja que não há uma regra, são de sistema digestivo incompleto. E a digestão é extracelular. Lembrando que extracelular, ela denota órgãos para digerir. Ela denota cavidades digestórias. E não que cada célula faça o serviço por conta própria. Nos ouriços do mar, existe uma estrutura interessante relacionada com a digestão, que é uma boca chamada lanterna de Aristóteles. Na verdade, é uma estrutura que consegue raspar. Então aqui eu tenho a lanterna de Aristóteles para uma lanterna de Aristóteles. Como foi Aristóteles que definiu isso aqui? Ele lembrou isso, associou isso aos postes de luz, de lampião antigos, ficou conhecido como lanterna de Aristóteles. Então ela tem 5 dentes aqui e é utilizada como uma estrutura para raspar. Inclusive, os ouriços do mar conseguem fazer uma perfuração e sugar uma ostra por um furo na concha calcária, tá? Para se alimentar. Então, a lanterna de Aristóteles, se aparecer para vocês dentro dos equinodermos, está relacionada à alimentação e digestão.
A circulação, olha que interessante, eles têm sistema circulatório ausente ou reduzido. Vejam que estranho, né? O indivíduo dos invertebrados que está mais próximo a nós, cordados, não tem um sistema circulatório desenvolvido. Interessante que acontece também com a respiração, ó, é ausente ou reduzida. E é de forma branquial, porque branquial para retirar oxigênio da água. A excreção, a mesma coisa, ausente ou reduzida. O que eu quero ressaltar agora aqui é que esses três sistemas, ó, circulação, respiração e excreção, eles recebem um auxílio de um sistema chamado sistema hidrovascular. Esse sistema hidrovascular faz com que esses indivíduos consigam transportar gases respiratórios pelo corpo do indivíduo, porque é um sistema de canais que bombeia através de uma placa de entrada de água chamada placa madrepórica, que é como se fosse um chuveiro invertido que bombeia água pelo corpo do equinodermo, pelo corpo da estrela do mar, pelo corpo do ouriço do mar. É um sistema muito eficiente, tá? Eles conseguem fazer trocas gasosas, fazendo o papel desse sistema respiratório, conseguem distribuir gases respiratórios, fazendo o papel de circulação, e também conseguem retirar dali excretas nitrogenadas ou excretas que porventura surjam ali. Veja bem, a circulação também se dá pelo celoma, tá? Aqui só para mostrar que os indivíduos têm sistema digestório completo. Eu havia esquecido de mostrar essa foto antes, ó. Mas eles têm uma boca, que no caso da estrela do mar é ventral, ou seja, ventre por baixo, ventre, barriga, dorso, costas. E o ânus dorsal. Então tem uma entrada e uma saída, de forma que isso eu caracterizo como sistema digestório completo. Quanto à reprodução, habitat, digestão, circulação, respiração, excreção, sistema nervoso e reprodução. Ah, tem o sistema nervoso antes, né? O sistema nervoso já não é mais ganglionar, tá? Ele é constituído por um anel nervoso ao redor da boca e gânglios que ramificam, no caso da estrela do mar, por exemplo, para os braços da estrela do mar. Reprodução. A reprodução desses indivíduos é exclusivamente sexuada, ou seja, a troca de material genético, a mistura de material genético. A maioria deles é dioica, ou seja, os sexos são separados. Eu tenho o macho e eu tenho a fêmea. E geralmente a fecundação ocorre no meio externo, ou seja, os gametas se encontram na água. Relembrando que fecundação externa é uma coisa exclusiva do ambiente aquático. O indivíduo não tem como fazer fecundação externa vivendo no ambiente terrestre. O desenvolvimento é indireto. Mas peraí, professor, eles não são desenvolvidos? Como que eles continuam fazendo larvas? Olha só, as larvas têm uma simetria bilateral, o que demonstra uma certa evolução, uma certa complexidade. E, só por curiosidade, ainda há uma maneira das estrelas do mar, dos equinodermos, se regenerar. E aí tem aquela história que eu andei contando para vocês de criadores de fazendas de ostras que não gostam de estrelas do mar, sobretudo sabendo que elas comem as ostras, né? E aí eles acabam, quando acham estrelas do mar, quebrando e jogando de volta no mar. Não, nada. Se regenerando. Esses foram os equinodermos, tá? Valeu, até a próxima.